dia vou aproveitar essa minha oportunidade agora para estar compartilhando a tela com vocês acerca de um pedido, ou melhor, denúncia que eu fiz no Ministério Público Federal. Tá? Eu fiz essa denúncia em nome da associação, relatando o nosso caso, relatando que existe uma comunidade afetada pela cybertortura. E eu recebi para os senhores estão olhando aqui o meu e-mail, né? Aqui é Sala de Atendimento ao Cidadão, MPF, Ministério Público Federal. Né? Então esse é o e-mail de resposta deles, né? Finalização da manifestação, aí tem o número da manifestação. Vejam, senhores, aqui está claro o símbolo do Ministério Público, né? E ele está me respondendo: prezado Associação Nacional de Proteção e Amparo à Vítima de Tortura Psicoeletrônica, né? Ele está me cumprimentando aqui, né? De ordem do Procurador da República Felipe Almeida Bogado Leite, informo o arquivamento da notícia do fato número X, né? Que eu noticiei no ano 2022, né? Aqui tem um número também da manifestação. Deixa eu ver se aumenta um pouco a tela. Não, acho que aumentei demais. Mas enfim. Tem aqui o número de manifestação e o número de notícia, fato. Né? Ele está me dando aqui o prazo de 10 dias para apresentar recurso. Né? Mas ele está comunicando o arquivamento. Né? Eu informo o arquivamento da notícia. Pois bem, aqui os senhores vão ver que tem um anexo. Né? O anexo é o documento oficial, né? Que é claro, esse documento oficial do Ministério Público Federal eu arquivei, mandei para o Franz arquivar também, né? No qual ele está dando aqui a motivação que eu vou ler para os senhores. Tá? Mas aqui no final, essa foi a notícia de fato, né, que eu encaminhei aqui, basicamente foi o que eu redigi, né, em nome da Associação Nacional, o CNPJ, né, o endereço, e no caso eu aqui mesmo, o senhor Vinícius Rodrigues, representando a associação, né, enfim. E a partir daí eu fiz todo o relato, né, partes, né, interessado na Associação Nacional. Fiz todo o relato aqui, coisa da ONU, falei sobre gang stalking, falei sobre a cybertortura, né? Falei, citei o relatório da ONU, inclusive tem algumas palavras que estão até em espanhol, porque eu tirei da ONU, o relatório da ONU, né? Enfim, citei aqui, tentei falar da melhor forma possível. Mas a resposta deles vem, eu vou ler a partir de agora. Tá? Ó, Ministério Público Federal, promoção de arquivamento. Tá? Promoção de arquivamento. Note, se os senhores estão olhando aqui do lado, tem aqui a numeração do protocolo. Esse aqui é um documento oficial do Ministério Público Federal. Né? Agora vamos ler aqui o motivo. Né? Diz assim, ó, trata-se de notícia de fato instaurada a partir da representação cuja narrativa pode ser sintetizada como segue. Isso aí foi o procurador que escreveu. Número 1. O autor afirma que sofre violação de direitos humanos, mais precisamente por cybertortura, a qual trata-se da malversação de tecnologias eletromagnéticas para infligir tortura física e psicológica remota. Número 2. Aduz que a União Federal é responsável pelos crimes, né? Ele até colocou crimes entre aspas, né? De cybertortura e gang stalking, ele também colocou entre aspas, né? Aqui é submetido, posto que o ente federal não lhe protege. Seria dever da União nos proteger. E 3. Aqui afirma que o CREMERS são coniventes com erro médico. Não foi exatamente isso que eu falei, né, mas foi o que ele deduziu. Eu citei também o CREMERS e inclusive anexei o protocolo que eu fiz no CREMERS. Né, pois, no Brasil, as vítimas, né, de cybertortura e gangstalking são erroneamente diagnosticadas como esquizofrenia do grupo CID, grupo 20, sendo que o CID correto seria
o W90X, ataque eletromagnético remoto. Isso aqui realmente eu falei. Isso aqui tudo eu informei para eles. Número 4. Tem a questão aqui da indenização, mas tudo bem. Né? E solicitei também elaboração de método tecnológico de defesa e proteção contra a malversação, contra os ataques. Né? Também solicitei aqui a indenização e solicitei elaboração de aparelho de proteção. Pois bem. Aí aqui, número 5. Junta petição semelhante dirigida a 151DP que restou indeferida. Aí o protocolo realizado no CREMERG. Ou seja, nesse pedido eu juntei o meu pedido de abertura de inquérito policial, né, na delegacia de polícia, e também o protocolo do CREMERG. Tá? Então, basicamente, aqui ele sintetizou o que eu pedi aqui. Né? Basicamente. Aí ele continua, o relato essencial. Aí ele explica por que foi deflagrado, por que foi arquivado. Ele diz assim: a deflagração de investigação civil para o Ministério Público Federal deve corresponder a indícios mínimos de fatos determinados, que franqueia a tutela dos interesses e direitos, ou que digam respeito ao importe de danos efetivos ou potenciais desses mesmos interesses. Tá? Então, pelo jeito aqui, ele está dizendo que não tem indícios mínimos de fatos determinados. Continuando aqui, com efeito, certificada a competência do Ministério Público Federal no particular, a persecução civil só poderá ter início ou prosseguir se verificados em concreto a fatos minimamente determinados que permitam a delimitação do objeto a ser investigado, b. matéria atinente a interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos ou sob proteção de órgão ministerial, e C, elementos, ele até grifou esse C aqui, ó, elementos de convicção, ainda que indicitários, de irregularidade, ilegalidade e abuso de poder. Inexistência de investigação precedente, fatos ainda não solucionados. Né? Aí ele continua. No caso, não se vislumbram elementos minimamente idôneos de irregularidade, ilegalidade, abuso de poder ou cometimento de crime, uma vez que a narrativa não traduz a correta conceituação de tortura dada pelo direito pátrio. Né? Porque não existe no direito pátrio o conceito de cybertortura, ou pelo que ele está falando aqui. Continuando aqui, deixa eu ver aqui mais alguma coisa interessante. Aí aqui, ele está dizendo que não tem elementos. Basicamente, o que ele grifou aqui, não tem elementos de convicção, ainda que indicitários, de irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder. Mas daqui para frente, ele vai citar um pedido que eu fiz como pessoa física em 2021. E ele lembrou disso, ouviu lá no arquivo. Ele diz assim, ó, além disso, conforme certidão de documento 3, verificou-se que poderia existir possível conexão do presente procedimento com as notícias de fato, número de 2021 e número de 2022. Tá? Ou seja, porque eu realmente fiz uma denúncia em 2021 com o nome de pessoa física. Agora eu estou fazendo como pessoa jurídica. Mas ele viu que tinha uma notícia parecida. Né? Nesse sentido, após a análise da referida notícia de fato, constatou-se que trata-se da mesma representação, né? Sendo certo que as íntegras das representações contidas nos outros procedimentos são idênticas àquela contida neste. É como eu disse, eu já tinha dado entrada lá. Aí ele diz, outro sim, destaca-se que os procedimentos anteriores, que eu dei entrada como pessoa física em 2021, também foram arquivados nessa procuradoria. Fator que enseja o arquivamento da presente notícia de fato pelas mesmas razões já aduzidas. Deixa eu ver aqui. Registre-se que a notícia fato lá de 2021 teve seu arquivamento definitivamente homologado. Enfim, concluindo aqui.
ante ao exposto, considera a ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para dar início à ação civil pública. Promova o arquivamento da presente notícia de fato. Então, repetindo aqui a conclusão. Ante ao exposto, considera a ausência de elementos de prova ou de informação mínimos para dar início à ação civil pública. Promovo o arquivamento da presente notícia de fato. Tá? Isso aqui foi feito 11 de janeiro de 2023 e Felipe Almeida Bogado Leite, procurador da República. Então, senhores, vocês estão vendo aqui, claro, que ele está dizendo basicamente que não tem elementos mínimos de prova, né, para dar início à ação civil pública. Os elementos que eu coloquei foi o meu pedido de abertura de inquérito policial, mas eu coloquei a questão da ONU, relatório da ONU. Agora, penso eu que se a gente tivesse depoimento escrito, com firma reconhecida, ou uma ficha de inscrição, o formulário da associação com as 100 vítimas dando depoimento, acho que já seria uma prova, tá, válida para a gente tentar dar o início à ação civil pública. Só que para isso, como eu digo, a gente precisa de um empenho maior, de um grupo maior de pessoas. Vinícius, o meu já está pronto, tá? No formato Word. Meu relatório. Ah, ótimo, ótimo. Vou tentar, vou ver se eu trabalho com o Francis, um formulário padrão da associação, para ficar todo mundo igual. Aí fica melhor organizado. Mas que você já tem, só guardar mesmo, que a gente vai usar. Tá? Então, senhores, mas há que se notar que os caras não estão nem aí. Estão nem aí, não vão nem procurar saber. Tá? Vão dizer que não tem elemento mínimo de prova. Quer dizer, você tem uma associação, CNPJ, você tem um estatuto, mas então, a gente tem que arrumar uma prova que coloque eles na parede. Não, agora não tem jeito. Tá? E como a gente não tem acesso aos laboratórios de informática, a prova que a gente tem é a prova social. E é por isso que a gente faz a reunião. Para tentar trazer o maior engajamento. Então a gente precisa de engajamento de pessoas para poder colocar eles na parede. Tá? Então, mas eu acho assim, lá bastante lamentável o certo descaso, eu considero um descaso e desinteresse do Ministério Público Federal em relação à causa dos indivíduos da cybertortura. Tá? Então é isso, pessoal. Vou interromper aqui meu compartilhamento.